Olá, pessoal. Vamos começar a estudar agora a divisão regional brasileira. Lembrando que nós temos uma divisão oficial do IBGE, que divide o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas nós também temos agora que estudar a divisão geoeconômica do Brasil. Essa divisão regional é muito melhor para você estudar. Aí você pergunta assim para mim, por quê? Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, o que é regionalizar? A gente chama de região aquele espaço determinado por uma característica comum a todos que estão ali. Então, deixa eu te dar um exemplo. Se eu tenho uma região serrana, está subentendido que quem está ali possui serras. Se eu tenho uma região polar, subentende que os países que estão ali possuem climas polares. Então, a região é determinada por uma característica comum. Então, quando você regionaliza, qual é a grande vantagem da regionalização? É você já saber que aqueles indivíduos, aqueles estados, aquelas cidades que estão ali possuem características em comum. E é assim que você consegue estudar. Muitas pessoas às vezes ficam perguntando assim, pô, mas às vezes caem umas perguntas de vestibular sobre alguns lugares que eu não conheço, eu não sei como responder. Não tem problema. Se você estudar as regionalizações, você sabe pelo menos as características comuns daqueles lugares. E aí você é capaz de responder as perguntas. Tá? No caso da divisão do IBGE, qual foi o critério? O critério é a posição geográfica. Os estados que estão ao norte, os estados que estão ao sul. O que isso te indica claramente? Te indica a posição. Agora, as características daqueles estados não fica claro para a gente. Já essa divisão geoeconômica, ela tem um outro caráter. Por quê? Porque ela vai analisar as condições sociais e econômicas das regiões. Então o Brasil, em vez de ser dividido em 5 regiões, ele passou a ser dividido em 3 regiões. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Separando o Brasil em 3 grandes grupos, em 3 grandes características. Tá? A gente vai analisar cada um, mas só para você ter uma característica geral, a gente entende que a Amazônia é a nossa nova área de investimento, uma área que recebe muito capital. O Centro-Sul seria o nosso coração econômico e o Nordeste a gente vai chamá-lo de região das perdas, depois a gente vai explicar, tá? É a região que passou por perdas e agora passa por um novo movimento de ganhos, certo? Só para a gente citar, a divisão ficou como? O que a gente entende de Amazônia ficou basicamente com a região norte, a antiga região norte, os estados do norte do Brasil, só. Não. Pegou boa parte do Mato Grosso, obviamente a parte norte do Mato Grosso, e metade do Maranhão. A parte oeste do Maranhão, ela passou a fazer parte do que a gente chama de Amazônia, nessa divisão geoeconômica. O Nordeste, o que aconteceu? Ele perdeu metade do Maranhão, é óbvio que ficou para a região norte. Em compensação, ele pegou o norte de Minas Gerais, aquela região ali do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais mais o Nordeste, menos essa metade do Maranhão, compõe a região geoeconômica do Nordeste. E o Centro-Sul é o restante do país, ou seja, a parte para baixo do Mato Grosso, mais os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, com o Distrito Federal, os estados do sul do Brasil e os estados do Sudeste, obviamente menos o Norte e Minas Gerais. Então, nessa divisão geoeconômica do Brasil, você já começa a imaginar quais estados ficaram aonde, e a gente vai começar a ver por que o Norte de Minas Gerais ficou no Nordeste, por que o Oeste do Maranhão foi para o Norte, e o Centro-Sul, por que ele se configura como um coração econômico, certo?